escuta isso. Muitos são chamados e poucos. Muitos são chamados e poucos. Então, é palavra de Deus, Raíssa. Muitos, nem todos, muitos. A quantidade que ele determina nesse muito é de vocês, de entrar nesse muito. Muitos são chamados e poucos. Então, a escolha é de poucos são escolhidos. Então, eu não escolho, eu invisto naquele que é chamado. É isso que nós vamos começar aqui agora. Chamados, tá? Preparação e capacitação. Alguém sabe o que é preparação, irmãos? Alguém pode falar? O que é preparação? O que é preparação? Preparação é diferente de capacitação. Parece palavras idênticas, adjetivos, mas são diferentes. Alguém pode falar o que é preparação? Tudo na vida precisa de preparação. Você toma remédio para inibir dor de barriga, tendo dor de cabeça? É errado. Alguém preparou no laboratório o remédio certo para o que você precisa, para um fim. Então a preparação é essa. Você entra, Vinícius, na peixaria para comprar pão? Lá vende pão? Então existe um local, as pessoas que preparam e o que prepara. Preparação é isso, saber o que prepara no local adequado para aquela preparação. E aqui nós vamos preparar. Se aqui fosse uma olaria, faríamos vasos, não é isso? Se aqui fosse um curral de ovelhas, estaríamos trabalhando para gerar ovelhas. Então olha só, você está dentro de um lugar agora que vai buscar uma preparação. E o que é capacitação? O que é capaz? Capacidade. Você entra no ônibus, está lá assim, 55 sentados e 45 em pé, né? Você entra no estádio de futebol, a capacidade é 100 mil pessoas. Eles fizeram uma capacidade para aquele lugar, capacitaram aquele lugar para receber o que eles acharam. Aí preparação é preparar para um fim. Você vai preparar para quê? Você veio aqui para quê? Pastor, eu vim aqui para ser preparado mais na palavra. Eu quero ser liderado, eu quero ser um bom liderado. Ou eu quero me tornar um líder. Eu quero me tornar um líder. Ou quero se tornar um bom liderado, que nem todo mundo vai ser líder. Mas no entanto, se tornar um bom liderado, fará uma obra do lado do seu líder boa. Então preparação é pegar o material e preparar para um fim, para aquele local. Começa a igreja. Nós estamos aqui na finalidade de preparar líderes e liderados agora. Preparação e capacidade. Eu não limito a minha capacidade. Eu não digo assim, eu irei até este determinado local, até esta determinada obra. Não, eu não limito. Eu vim aqui para ter uma capacidade ilimitada. Por quê? Porque eu tenho um mestre ilimitado, que torna coisas impossíveis possíveis. Mas para ter uma capacidade de impossível tornar possível, você tem que ter um mestre, você tem que aprender. Então vamos lá, vamos começar então?
Vamos começar? Deixa eu ler o versículo-chave aqui. Versículo-chave. Você que trouxe caderno, trouxe caneta, anota o versículo-chave aí. Eu só dei a introdução para você saber aonde nós estamos partindo, qual o conteúdo que nós vamos usar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Anote a data de hoje. Anota a data de hoje, o mês de hoje, o ano, anota aí. E coloque assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É o ponto de partida, é o pontapé inicial, é a linha de partida esse versículo, para você entender o que é preparação e capacidade de líder e liderança. Está escrito assim, encontraram? Então vamos lá. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos lá, ó. Sede meus imitadores, como também eu, vírgula, de Cristo. Escuta isso. Escuta isso. Pontapé inicial, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Deixa eu agora falar para onde que nós vamos partir. Filipenses 3,17. Anota primeiro no caderno, porque eu vou citar para vocês capítulo, versículo, para vocês não perderem tempo. Filipenses 3,17. Você vai ter lição de casa. Eu vou depois postar o link para vocês reverem. Mas olha só, Filipenses 3,17. Pontapé inicial. Capítulo, versículo, livro-chave, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Amém, meus irmãos? Agora, fechadura. Porque se tem chave, tem que ter isso, uma fechadura. Vai usar a chave para quê? A fechadura é Filipenses 3,17. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Vou repetir para você assimilar. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então vamos lá, para a chave e para a fechadura. Para a chave e para a fechadura. Para a ferragem e o concreto, uma linguagem de obra. Quando nós pegamos a chave, nós vemos na chave, essa chave vai abrir essa fechadura. Então a chave diz: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo, mestre, não conheceu Jesus pessoalmente. Os 12 discípulos conheceram Jesus fisicamente, de lidar com Jesus. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele diz assim: sede meus imitadores. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou o espelho para vocês. Eu sou líder e vocês têm que olhar para mim e me imitar. Gente, liderados imitam seus líderes. Imitadores não diz ser igual, diz E como é que imita? Como é que imita? Observando,
prestando atenção, porque a imitação, se falar no sentido físico, são coordenações iguais. Você viu alguém imitar alguém? Presta atenção aqui, né? A pessoa joga o braço para a direita, o outro braço da pessoa vai para o direito, mas isso aí é treinamento. Vocês estão chamados aqui para treinamento, imitação. Sedes os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O líder imita Cristo e passa para os liderados para imitá-los, até o ponto deles amadurecerem, aprenderem. Mas eu estou falando de coisa interna. Mas você já prestou atenção naquela passagem, quando uma pessoa fala assim com o discípulo: você é igual a ele, veste igual a ele, anda igual a ele. Aí o discípulo nega, fala assim: eu não conheço ele. Mas não tem como negá-lo, porque quando anda muito com uma pessoa, fica igualzinho a outra pessoa. Quando vive muito com a pessoa, você fica igual àquela pessoa, de tanto andar, de tanto ouvir, de tanto gesticular, os tiques que você pega. Aí Paulo está dizendo: quer ser um bom liderado, quer ser uma pessoa liderada, ou se tornar um líder, antes imita mesmo, imita. E agora a fechadura, olha a fechadura, eu peguei a chave para começar, vou botar na fechadura. A chave é imitar o líder, como ele imita Cristo. Agora aqui, ó, a fechadura: caros irmãos, sede meus imitadores. Ele fala a igreja de Coríntios e fala a igreja em Filipenses. Caros irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção. Olha o que está falando a Filipenses: prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Lá ele fala assim, ó, sede os meus imitadores. Estou te dando a chave. Agora a fechadura para abrir a porta de ser um grande líder, escuta isso: ser um grande líder é ter um bom comportamento, um comportamento de acordo. Porque o que é comportamento? O que é uma pessoa comportada? Não é? Hoje as crianças sabem que não pode andar. Permitimos vir por causa de Jeremias. As crianças estão aqui por causa de Jeremias, nos ensinou: não digas que é uma criança. Eu sei que você é uma criança, mas não diga que é uma criança, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Estamos dando palavra, verdade, ensinamento. Então as crianças estão aqui. Mas o que é comportamento? Ó, vou ler de novo: prestei atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento. Então temos que ter um padrão de comportamento. A chave é a imitação. E aqueles que serão líderes têm que ter um padrão de comportamento conforme nós temos vivido. Não pode ser uma pessoa que muda toda hora, uma pessoa que é variável toda hora. Está escrito na Bíblia assim: ora vocês estão em cima, ora vocês estão embaixo, como as ondas do... Dá para construir uma coisa em ondas de mar? Dá para construir uma coisa em ondas de mar? Não. Até as ondas do mar atrapalham as embarcações, atrapalham o seu navio. Seu pai sabe disso. Então ele está falando assim: a chave é imitar o líder, imitar. E a fechadura para abrir a porta para uma boa liderança é ter um comportamento padronizado. Tem que ter padrão de comportamento. Chorar, choramos. Gemer, gememos. Mas qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso padrão de comportamento de Filipenses? Aí vamos lá, deixa eu ler aqui Josué. Vamos ler Josué.
acerca de Josué, tá? Pode anotar aí, Êxodo capítulo 17, versículo 10 ao 14, só anota, bom que você vai ter lição de casa. Falamos sobre a chave e sobre a fechadura. Chave, imitar o seu livro. Fechadura, ter um comportamento definido, um padrão de comportamento. Toda empresa, ela tem uma regra, não é isso? Para definir os seus funcionários de acordo com a empresa. O funcionário não é a Isis. Isso tem funcionário. Você determina regras de acordo com o seu padrão. Com o seu padrão. Tá bom? Então, tá? Êxodo 17, versículo 10 e 14. Quer ser um bom líder? Começa a ter um bom comportamento padronizado. Não fica constante, não. Pessoas que chegarão a ser um bom líder são pessoas que hoje criam, Eduardo, um padrão de comportamento. Está escrito aqui, eu estou lendo Bíblia. Essa é a fechadura para a chave. Vamos ler então, Êxodo 17, 10 a 14. Ó, escuta aqui. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão, subiram até o monte, ou até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e pegaram uma pedra e puseram perto dele para que sentasse. E os dois, Arão e seguraram os braços, um de cada lado. Desse modo, vai prestando atenção. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Vamos lá. Olha como começa o texto. Moisés havia ordenado. O líder está ordenando, é uma ordem. Quem não consegue botar chave na fechadura, nunca vai abrir a porta da boa liderança. Chave, um chaveirinho, porta fechada, ou porta aberta, seja do jeito, mas porta aberta você não entra, é porta aberta para outro entrar, porque tem muita gente que abre porta para outros, e ele mesmo não entra. Não aconteceu com Moisés? Moisés não entrou na terra prometida, Josué entrou, o líder não entrou na terra prometida, mas o liderado entrou. Tudo porque não manteve comportamento padronizado. Moisés mudou. Toca nessa rocha, Moisés. Aí foi lá, deu uma pancada. Tudo por causa de pressão. Aí Deus está dizendo: eu quero que vocês tenham um comportamento padronizado. Não mudem. Preste atenção na sua liderança. Quer ser um bom líder? Preste atenção. Aí está falando aqui, ó. Moisés ordenou. Quem não consegue ser ordenado nunca será levantado. Porque está escrito: Moisés disse para Josué: vá para a batalha e eu vou para o monte. Ué, que isso? Não era o líder que tinha que ir para a batalha? Deus está traçando planos para vencer. Um liderado tem que prestar atenção nos planos de Deus. E outra coisa, Deus pode falar na segunda e na terça-feira falar novamente, porque de repente em 24 horas houve uma alteração nos planos. Você está ouvindo, Vinícius? Está prestando atenção? O liderado tem que ficar atento às ordenanças do seu líder. Vá, guerrear que eu vou para o monte. A
dividia tudo. E Josué, pelas mãos do seu líder levantada, tinha vitória. Aí está escrito assim, ó, olha para mim, no versículo 13, desse modo, olha só, comportamento padronizado, desse modo, tem que ser desse modo, tem que ter um módulo, tem que ter um modo de trabalhar, desse modo. Enquanto está com a mão levantada, Josué está tendo vitória. Abaixava a mão, Josué estava tendo derrota. Mas está escrito na palavra assim. Mas os amalequitas estavam tendo vitória. Não era o Josué que estava tendo derrota. Porque é o seguinte, olha para mim. Você nunca será um derrotado. Mas como que o inimigo prevalece na nossa vida? Deus disse, nós somos mais do que vencedores. Eu crio liderados mais do que vencedores. Eu crio uma liderança vitoriosa, mas tem que ir com você, Moisés, manter as mãos levantadas. Isso significa o quê? Que o líder, ele tem a sua responsabilidade e o liderado a sua responsabilidade. A sua responsabilidade não é de líder, a sua responsabilidade é de liderado. Moisés é o líder para Deus. Moisés, enquanto você estiver com a mão levantada, Josué vai ter vitória. Mas se abaixar a mão, os amalequitas vão ter vitória. Não é você que é derrotado, são os seus inimigos que estão tendo vitória sobre você. Por quê? Porque o líder de repente abaixou a mão. E se abaixar de mão, ele deixou a obra de qualquer maneira. Não quer mais fazer a obra. Aí vem Arão e levanta a mão dele. Mas Josué está onde? No campo de batalha. Então aqui é o seguinte, organização de liderados. Quem não consegue entrar num padrão de comportamento desse modo, vai ficar tudo desorganizado. Quem era para estar na batalha está se levantando a mão de Moisés. Porque é o seguinte, Deus, quando coloca a chave na fechadura e abre, ele está dizendo assim, vou para uma próxima etapa. Você está preparado para a próxima etapa? E pastor, Deus trabalha com etapas? Trabalha. Deus trabalha pegando água e transformando em vinho. Você está na etapa da água ou você já é na etapa do vinho? Pastor, eu preciso aprender este modo ou desse modo para mim praticar corretamente, porque de repente eu estou no lugar de Moisés, mas eu sou Josué. Estou em lugares trocados. Lugar trocado, derrota. Funções trocadas, derrota. Hell play, lugar trocado, vitória do inimigo. Não é derrota do povo, é vitória do inimigo. Se você manter, Moisés, a mão levantada, Josué tem vitória. Mas se você abaixar a mão, quem vai ter vitória é os amalequitas. Em momento nenhum aparece a palavra derrota. Você tem que entender o seguinte: você foi levantado para ser Josué. Isso, para ser Josué. Faça a função de Josué. E quem te ordena é Moisés, é a liderança. Se você recebe uma ordem para fazer e não consegue fazer, você não tem um comportamento padronizado. A chave está fora da fechadura. A porta não vai sair. Deus que abre porta mais para esse ministério. Deus que abre portas para você. Imagina agora, imaginar você ter agora na sua mente. Hoje eu estou aprendendo. Amanhã eu estou ensinando. Vamos pegar aqui uma cidade. Amanhã eu estou em Miami, pregando para multidões, falando até em outro idioma. Não seria uma grande honra? Mas quem não honra, nunca será honrado. Mas não é honrar só, porque tem honras assim. E Eliseu lavava os pés até de Elias. Gente, Eliseu lavava o pé de Elias. E Jesus lavou os pés do discípulo. O líder lavou o pé do discípulo.
Gente, olha para mim, eu não quero que você pegue um balde agora e lave meu pé. Eu estou falando, como é que eu estou no meu comportamento? Eu tenho um padrão de comportamento ou eu preciso ainda criar um padrão de comportamento? Eu sou Josué, eu tenho me comportado como um bom liderado? Porque quem não ouve o seu pastor nunca terá boca de pastor. Quem não ouve como liderado nunca falará como líder. Esses dias passados alguém disse: eu não preciso mostrar nada para ninguém, corrigir. Eu falei assim: Jesus mostrou tudo para o povo. Nós somos o alvo das atenções. Alvo como cristão. Então olha para mim, imagina você aqui, ó, quase 50 pessoas, não, menos, mas você veio, por quê? Aqui tem um comportamento padronizado de liderança. Eu entro um ano, saio um ano, sou o mesmo e procuro melhorar. E outra coisa, olha para mim, Josué vá, não tem questionamento, eu vou, mas eu posso morrer na batalha, não tem problema, meu líder está mandando. Se ele mandou, é porque ele sabe da sua capacidade de guerrear. E outra coisa, não fica tentando provocar idas a batalhas se você não está preparado. A pressa é inimiga da perfeição. Prepara-te com um comportamento padronizado, imita bem a sua liderança, seu líder, que quando chegar lá, o que o seu líder tiver que fazer, vai fazer, e o que você aprendeu, você vai fazer também, bem feito. E o que vai acontecer? E Israel teve vitória. Meu Deus do céu, olha para mim, irmãos. Você já prestou atenção? Para a glória de Deus, tudo que nós fazemos dá certo. Prestou atenção não? O ministério completou 16 anos. Tudo dá certo. Vamos planejar isso. No final de tudo, o plano dá certo. Mas o plano, ele não nasce na mesa, ele nasce no coração de Deus. Para vencer a Malequita, eu tenho que saber botar Grace na posição certa no plano de Deus. Se eu pegar você e botar você num plano errado, Vinícius, vai vir uma Malequita com uma espada desembaiada e vai cortar sua cabeça fora. Perdi um grande guerreiro, João. Perdi um grande guerreiro, Gisele, Solange, etc, Ronaldo, Edson. Perdi. E quem perde guerreiro na batalha tem exército enfraquecido. E dá força, já viu? O seu inimigo forte, como é que ele fica? Vem contra você? Quando o inimigo vem forte contra nós, ele atinge em áreas que você não está preparado ainda, que você não tem padrão de comportamento. Como que eu vou expulsar uma pombagira se eu não amo a minha esposa? Se eu não estou bem com a minha esposa? O diabo entra por brecha. Eu estava orando aqui, Natânia. Jesus falou com Pedro: Pedro, quando você se converter, prega aos seus irmãos. Só vai pregar depois que for convertido. Porque enquanto estiver desembaiando espada e cortando a orelha de soldado, você não pode pregar. Enquanto o diabo está podendo entrar em você, porque Jesus olha para Pedro e fala: quem sou eu para você? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro, não foi a carne que te revelou, não, foi meu Pai. Meu Pai está falando com você, Pedro. Você está ouvindo o papai? Começou
Começou porque Samuel começa a profetizar, não sabendo ouvir a voz de Deus. Você está começando a ouvir papai, e ouvir papai é ter um início de comportamento padronizado. Você está começando a ter comportamento. Você está começando a me imitar, Pedro. Você está ouvindo meu pai. Mas logo em seguida Jesus está dizendo, mensagem apocalíptica. Eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro olha e fala, Jesus, não faça isso com você, não permita. Jesus fala com ele, para trás de mim, Satanás. Papai está falando com Pedro e Satanás também? Que negócio é esse? Andando com Jesus, vai ser o líder da igreja. Gente, Pedro numa pregação ganhou 5.000 almas, numa pregação, 7.000 almas. Mas nesse momento Pedro não está padronizado, Pedro não está preparado, Pedro ainda tem brechas. Não expulsa a pombagira se o casamento não convém. Não peça prosperidade para os outros se você tem brechas na área financeira. Esse dia passado um pregador olhou para mim e falou, eu jogo loteria esportiva. Eu falei, não bota a mão na minha cabeça que você não pode orar por mim. Porque a Bíblia, ela ensina, o que não for feito pela fé genuína na palavra é pecado. Seja anátema o que não for feito pela palavra. Eu tenho que ter fé na palavra, não nas coisas de homens. Porque olha a palavra de Deus, de Jesus para Satanás. Satanás, você conhece as coisas dos homens, mas a de Deus você não conhece. Encarando, olha o evangelista Eduardo de Pedro. Satanás estava usando Pedro, o futuro líder da igreja, ouvindo o pai e ouvindo Satanás ao mesmo tempo, ouvindo o pai e ouvindo a Satanás ao mesmo tempo. É isso que eu quero ensinar para vocês. Ora você está em cima, ora você está embaixo, ora você está em cima, ora você está embaixo. Está inconstante, isso é inconstância. A minha estrutura não é chegar aqui mostrando um comportamento físico. Não, isso não é estrutura. Comportamento padronizado é interior. Eu perguntei ao engenheiro, falei assim, as obras começam por fora, né? O senhor não entende? As obras começam por dentro. Porque quando começa o alicerce, definir como vai ser a casa, cômodo por cômodo, aqui vai ser a sala, o alicerce da casa. Aqui vai ser os alicerces que começam a casa. Não é a parede bonita. Prédios caem porque são bonitos, porém não tem um comportamento de padrão nele, que aguenta. Então deixa eu falar. Quando você só conhece coisas de homens, ou se mete em coisas de homens, ou deixa as coisas de homens, o diabo conhece as coisas dos homens, mas a de Deus não. E já vamos terminar. Quer ser um bom liderado? Imita seu líder. Mantenha um comportamento de padrão. Tudo que for ordenado, faça. Se vai ser para o campo de batalha, vai cansar, não tem problema, porque o liderado cansado hoje, amanhã é o líder capacitado. Não é? Deus está dizendo, eu estou trabalhando a sua estrutura enquanto você está cansado. Enquanto você está esforçando, não é isso? Ô Solange, hoje você levanta quanto de peso? 65 quilos. Eu não consigo nem 30. Não ri não, estou falando sério. Eu não exerço a minha estrutura. Eu não exerço a minha estrutura. Eu não pratico a minha estrutura para aguentar. Estou falando fisicamente. Tem que praticar a sua estrutura. Tem que praticar o que você é por dentro.
tem que manter o que você é por dentro e crescer o que você é por dentro corretamente, ouvindo o Pai, somente o Pai. Não é o Pai ao mesmo tempo e Satanás ao mesmo tempo. O que eu não entendo, eu aprendo para depois falar. O que eu não estou entendendo, eu tento doutrinar a minha mente para aprender para ser um bom líder amanhã, um bom liderado. Não é isso? Hoje o médico chega e fala assim: Natan, pegue para mim isso, esse instrumento, essa ferramenta, não é isso? A senhora é apta a operar alguém? Fazer uma cirurgia? Mas tem alguém que é apto. Aí está aqui na Bíblia, deixa eu ler para terminar. O último versículo para nós completarmos nessa noite. Só um minuto, por favor. Êxodo 24, 13. Êxodo 24, 13 e 14. Anota aí, por favor, para terminar. Êxodo 24, 13 e 14, para terminarmos. Está escrito assim: Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem estiver alguma questão para resolver, deverá falar com ele. Josué quem? Josué quem? Auxiliar de Moisés. Josué ainda não é um líder, é auxiliar. Mas Moisés está dizendo: eu vou levar você, porque você está indo muito bem, está fazendo corretamente, está tendo comportamento padronizado, você tem chave e fechadura para abrir portas. Você é o meu auxiliar. Agora vou deixar, tem outros líderes, mas vocês vão ficar. E vocês que têm alguma questão, pode ouvir eles, porque eles são líderes capacitados, preparados e capacitados, que eu ensinei no início. Preparação, laboratório, ingredientes para fazer um remédio para um fim, dor de cabeça. Padaria, para fazer o pão, para servir aos clientes. Então aqui, estamos falando de líderes e liderados. Josué é o meu auxiliar, ele vai comigo. E nem todo auxiliar está pronto para andar com o seu líder, não. Nem todo auxiliar não ouve seu líder, não. Eles ouvem a si próprio, amantes de si, como está escrito na Bíblia. E quem é amante de si, fica para trás. É isolado. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O chamado é para muitos. Venham! Daqui a pouco entra um processo de seleção na igreja. Aí Deus fala assim: escolhido. Poucos. Não queremos muitos, queremos os poucos escolhidos. Porque os poucos escolhidos vão ter comportamento padronizado, vão ser chaves na fechadura, serão auxiliares de primeira e líderes de primeira, não envergonharão o Evangelho de Cristo. Agora, termina o versículo assim: o que vocês quiserem, a questão que vocês quiserem resolver, procura eles, pessoas que resolvem questões. Moisés está no monte, buscando a placa da lei com Deus. Deus escreve com o próprio dedo. Mas tem líder lá embaixo que ajuda a resolver questão, não arruma questão. São ajudadores de resolver questão. Vou ler de novo para terminar. Termina agora. Êxodo 24, 13, 14. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram, se prepararam. E Moisés começou a subir o monte sagrado. Então
Moisés disse aos seus líderes: esperem aqui até que nós voltamos. Nós vamos voltar. Nós vamos voltar para o nosso cargo oficial. Nós vamos voltar para o nosso local de origem. Mas enquanto isso, olha só, quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Líderes que ajudam a resolver questões, não arruma questões, não arruma problema. Auxiliar que arruma problema, quando for um líder vai arrumar problema. Não vou falar nomes não, está sendo filmado. Tinha um pastor, conheci muito bem, admirava, mas eu admirava o pastor no altar. Há uma questão de pregador, que pregação é homilética e hermenêutica, é estudo para uma boa dicção, uma boa fala. Isso aprende teologia. Pregar você aprende. Pregar aprende, professor aprende a dar aula, pregador aprende a pregar. Com a prática vem a perfeição. Mas aqui, e a intimidade? E o bom comportamento? O caráter, a personalidade. Eu não quero um Pedro aqui que ouça o pai, imagina, Vitor, você ser pastoreado, Vitor, por um pastor que ouve o pai e também ouve o diabo ao mesmo tempo. Que confusão vai ser na terra, né? O que você vai ouvir? E tem auxiliares que estão tão bem, que tem tanta intimidade com Deus, que fala assim: rapaz, isso não é Deus não, porque eu tenho discernimento espírita. Tem gente que busca muito o dom de língua, Natânia. Não busca o dom de língua não, busca o dom de discernimento de espírito. Esse é o maior dom que a Bíblia oferece. Porque o discernimento de espírito, você sabe quem é o pai e quem é Satanás. Agora imagina um pastor na igreja pastoreando vocês, que ouve Satanás e ouve o pai. Aí ele vai inventar moda na igreja. Ele vai criar coisas na igreja que você vai falar assim: vai tornar uma igreja carnal, uma igreja pecaminosa, e Deus não estará naquela igreja. Eu prefiro crescer na proporção do próprio crescimento, porque uma criança não precisa crescer com ajuda, ela cresce por si própria, dentro dela, só dando vitaminas, proteínas, o crescimento vem, Raíssa, o pastor não atrapalha seu crescimento. O pastor não tem poder para atrapalhar o crescimento de ninguém. Quem atrapalha seu próprio crescimento é você mesmo. Porque quando você tem a oportunidade de ser um bom auxiliar, você quer resolver questões, você não foi chamado para resolver questões, auxilia, porque Deus está dizendo: você vai ficar de lado do pastor, auxiliando o pastor, porque você não é a boca do pastor, você é auxiliar do pastor. Mas aquele que o pastor dissesse: Raíssa, um exemplo, entra agora e resolva essa questão, porque eu vejo que você está capacitada para resolver essa questão. Tem gente que fica o dia todo ligando para pessoas para resolver questões das pessoas. Aí Deus está dizendo: isso não é ajuda, isso aí é se colocar numa posição que eu não te chamei e nem te escolhi ainda. Sabe o que está acontecendo com você? Está te confundindo e está trazendo confusão para você. E quando está te confundindo, você não sabe discernir a mão direita da esquerda, você não sabe o que é certo e o que é errado. Já viu uma pessoa confusa? Pega uma pessoa, não vou fazer isso agora não, mas pega uma pessoa e gira ela. Gira, e solta. Olha como é que ela vai. Ela está confusa, ela está bamba, ela não sabe se está fazendo certo ou está fazendo errado. Aí Deus está dizendo: se o líder falar, auxilia nessa questão, auxilia, e você vai se dar bem. Aí vai mostrar para o líder
que tem gente achando assim: Deus faz o que quer comigo. Você só vai ter aprovação na prova se o professor vê que você estudou bem e fez bem, né, Priscila, lá no colégio? Vários pastores me ligam e falam assim: não receba esse rapaz aí não, porque ele faz o barulho, ele tem uma boa apresentação de público. Não tem. Você vai chamar o Raça Negra para cantar aqui? E os caras levam a multidão. Morto também leva a multidão atrás dele. E vai Jesus para Naim com a multidão nas costas. Está escrito: veio outra multidão contrária na frente do morto. Morto também leva a multidão. Mas o morto vai ser enterrado. E Jesus prevalece para toda a vida. Prevaleça. Hoje eu chego, eu falo que vai chegar lá. Hoje eu chego na minha antiga denominação, eu sou tratado muito bem. Irmão, toda a porta que você passar, não fecha ela. Deixa ela aberta. Mas não estou falando de pregação fora, cantar fora, não. Você não é avaliado por pastor que não te conhece. Ele só viu você cantar, pregar. Porque a gente é tão agradável, né? Com pessoas que a gente não conhece, né? E com os da casa, como é que nós somos? Vem cá. João Marcos ficaria casado com você se você fosse uma égua para ele? Desculpa o termo. Todo dia, dando patada, dando cotovelada. Aí vamos lá. Hoje, graças a Deus, Raíssa e Eduardo são uma benção. Raíssa e Eduardo, pelo casamento de vocês serem assim, eu vou botar vocês numa questão, um exemplo, tá? Vocês vão cuidar dos casais da igreja, porque eu vejo que o casamento de vocês é modelo. Modelo, Priscila, modelo. Porque modelo, o que é modelo? Solange, o que é modelo? Bota a roupa bonita nele, ele fica parado. Ele é expositor de coisa bonita. Você não foi chamado para fazer tudo, não. Você foi chamado para ser exemplo, para todo mundo olhar para você. Um liderado que é um exemplo, ele é admirado. Mas um liderado que é confuso, ele é criticado e ninguém segue ele. Um líder que é exemplo, eu vou orar com ele. Um dia eu vou pregar com ele. O casamento dele é uma bênção. Por mais que isso aí vai ser o assunto da próxima. Existem pequenas lideranças, médias lideranças e grandes lideranças. Hoje nós estamos na média. Hoje nós estamos na pequena mais. E eu vou explicar isso na próxima. Aguarda isso. Você vai ser um grande. Eu não vou investir em você e Deus não vai investir em você para ser pequeno e nem médio. Vai chegar a ser grande. Mas tudo que é grande acerta mais fácil. Acerta. Não é? E acerta de longe. Deixa esse assunto para a próxima. Vem na próxima que você vai ver. Ser grande é ser mirado e acertado fácil. Você tem um ministério para ser grande, mas você está sendo pequeno com as suas atitudes. Você mesmo está se diminuindo. A partir de hoje tem um comportamento padronizado. Tem a chave na fechadura, abre porta, mas é aqui. Quem é igreja aí no seu ministério, pastor? Nas igrejas. Passou. Quem é João? João hoje? Rapaz, João está indo bem. Mas vou mentir. Eu posso mentir, Vitor? Auxiliar, mó confuso. A gente pede para resolver uma questão, ao invés de apaziguar, traz mais questão. Eu falei, irmão, eu não posso me cansar com coisas pequenas, não. Era acabar o culto hospital, acabar o culto hospital. Porque a irmã fulana falou de fulana, porque o irmão fulano brigou com ciclano. Isso é coisa de gente mundana. Vai na favela.
Isso aí é gente sem comportamento padronizado. Sabe a coisa mais linda? É gente que sabe resolver questão quando a questão é colocada na mão dele para resolver. Porque ele ajudou uma vida e mostrou que tem uma capacidade e um preparo sendo elaborado dentro dele. Hoje o Reinaldo não é obreiro, mas está indo bem. Mas não vamos acelerar o processo não. Está indo, é uma coisa, já chegar é outra. Hoje você veio aqui para preparar e capacitar. Quem vai se avaliar? Seu líder. Ó, você tem seu cunhado, evangelista. Evangelista, não é isso? Pegamos, orei, e eu falei, seria ele e o outro. Falando não. Ele e o outro. O outro ficou tonto com uma questão que não era para ele agora. Ficou tonto. Tonto. E quem está tonto te tonteia, porque você vai tentar abraçar ele, você não consegue ajudar ele. Né? Você segura ele, ele vai para um lado. Você segura ele, vai para o outro. Tem gente que eu já não estou conseguindo mais ajudar. Eu estou ficando tonto também. E se a gente tem que pegar uma linha? Porque crescimento é assim. Você primeiro forma um objetivo e você vai seguindo ele. Seguindo ele. Seguindo ele. Ah não, já resolvemos isso, agora vamos mais à frente. Não é a questão do som. Era a minha prioridade. Resolvemos. Agora, vamos para cá. Você liderar, resolver questões que for colocado para você resolver. Mas aí, vamos lá, Vinícius, você vai ser um pastor. Diga amém, Vinícius. Amém. Ovelha que anda com ovelha nunca vai virar bote. Porque ela vai olhar os passos das ovelhas, vão andar igualzinho. Vão andar igualzinho. Aí Deus termina assim: semana que vem existem líderes pequenos, médios e grandes. Nós não vamos vestir para ser nem pequeno nem médio, nós vamos vestir para ser grande. Mas vem cá, se eu cair daqui, me machuca, se eu tomar um pouco de repente, mas se eu cair de lá, e se eu cair lá de cima? Vai ser pior. Quanto mais crescer e cair, pior é a queda. Você vai ser grande. Deus vai investir para ser líder grande. Entendeu? Mas estão mirando em você. Porque estão vendo que você está indo no crescimento. Fique em pé. Papai! 1 hora certinho, papai. Irmão, alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode filmar aí, por favor. Pode perguntar. Alguma dúvida, né?